Olá, Oi, boa noite. Tudo boa bem? noite. Tudo bem e você? Tudo certo. Tudo bem, pessoal? Pessoal que está na live, Temos um cachorro aí? na rua, assim, não é na minha casa. Não, é que meu vizinho tem um gato que fica também miau, miau, nesses horários, esperando o dono chegar. Boa. É, bom, então, pessoal, quem tiver dúvidas ou dúvidas que forem surgindo, podem comentar aqui no chat, que eu vou anotando tudo, e aí a gente responde no final da live, beleza? Na última parte. Já avisar pro pessoal, né, que a live vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube depois, para quem quiser voltar e rever alguma coisa. Vamos deixar lá no YouTube do Friaca. Sim. O link pro YouTube do Friaca tá no Linktree, que tá no link da bio do nosso perfil. Beleza. Bom, então vamos começar. Podemos? Sim. Então, assim, só para a gente falar um pouquinho como vai ser essa live, eu estou propondo assim, eu vou pegar o regulamento do Friaca e passar pelas partes mais importantes ali, que falam de como fazer uma inscrição, por que que a gente está pedindo algumas coisas. Depois a gente vai falar um pouquinho dos erros que acontecem mais comumente, que são erros históricos e que se repetem. E no final a gente vai responder perguntas que já vieram, né? Perguntas que já vieram e as perguntas que vocês fizerem aqui no chat. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o festival, podem fazer aqui no chat, que o Luke vai anotar e no final a gente vai responder tudo isso. Só para contextualizar, então, o Friaca é um festival de roteiro, de audiovisual, que acontece aqui em Curitiba. E os amigos, acontece aqui em Curitiba anualmente. É um festival voltado para roteiristas, para promover esse intercâmbio de roteiristas com produtoras, com distribuidoras, para promover o intercâmbio entre os próprios roteiristas e suas histórias, suas dúvidas. Então, os painéis que a gente promove, palestras, oficinas, são todos eventos gratuitos, qualquer pessoa pode participar, não precisa estar inscrito, não precisa ter nenhuma inscrição a princípio. Talvez alguma oficina que tenha muita procura a gente faça um processo de inscrição, mas mesmo assim serão oficinas gratuitas. Então é só ficar ligado na programação que a gente vai começar a divulgar em breve. E qualquer pessoa de Curitiba ou de qualquer outro lugar do Brasil, do mundo, sei lá, podem participar do Friaca, do festival em si. Então, eu queria só contextualizar isso, porque muita gente fica em dúvida se tem que se inscrever para participar do festival. Não, o festival é inteirinho grátis, é de graça, todas as atividades vão acontecer no Cine Passeio, nos dias 12, 13 e 14 de setembro. É isso, né, Luke? Me corrija se eu estiver falando besteira. Tá aí, certo. 12, 13 e 14 de setembro. E todas as atividades são gratuitas, abertas ao público. A gente sugere cheguem cedo, porque tem muitas coisas que tem oficinas que lotam, tem palestras que lotam, então tem que chegar cedo nos horários e a gente organiza tudo na entrada lá, tá bom? Então assim, vai ter muita coisa legal, fiquem de olho na programação e a gente vai começar a soltar aos poucos. Podemos passar então para o regulamento do Friaca Lab? Bora. Bora, né? Então tá. Então a única coisa do Friaca que tem inscrição é o Friaca Lab, que é um laboratório de roteiros, onde alguns roteiristas, na verdade 10 roteiristas são selecionados, 10 projetos, para participar de consultorias e de atividades específicas para esses roteiristas. Então, esses inscritos passam por um processo de seleção, de avaliação, por uma equipe de curadoria. A curadoria avalia alguns itens que a gente vai falar daqui a pouquinho, que estão lá no regulamento, e aí a gente seleciona 10 roteiros. Para esse ano, nós estamos selecionando 5 roteiros de curtas-metragens e 5 roteiros de longas-metragens. A gente não vai verificar a experiência, não vamos dividir por iniciantes ou não iniciantes. A gente vai olhar o material enviado, o roteiro enviado e os melhores e com mais potencial para serem
desenvolvidos no Friaca Lab é que vão ser selecionados, ok? Então essa é uma coisa que é importante a gente falar. Serão 10 projetos. Bem, já falamos das inscrições, então elas vão até dia 30 de junho, às 18 horas, não esqueçam, não confundam, tem muitos editais que vão até a meia-noite, a nossa inscrição vai até às 18 horas do dia 30 de junho. Então, para aqueles maluquinhos que deixam para o último dia, última hora, toma cuidado com isso. E a minha recomendação é não deixem para a última hora, não deixem para o último dia, porque senão começa a chegar muita coisa, tumultua tudo e tudo pode acontecer. Então, se você já tem o projeto pronto, teu roteiro está pronto, manda logo, porque é melhor para o processo todo, para a equipe inteira e até para o seu projeto ser melhor analisado, né? Mandem o quanto antes. Então, as inscrições também são gratuitas para o Friaca Lab. Ninguém paga a inscrição, ninguém paga pelas consultorias, ninguém paga nada. E a gente vai aceitar uma inscrição por CPF. Então, aqui eu já queria explicar uma coisa. Então, se o teu roteiro tem coautores, esses coautores só podem participar do seu projeto, porque a gente vai verificar isso também. Ele não pode ser coautor em mais do que um projeto. Então, é um projeto por CPF e a mesma regra vale para coautorias. Então, só pode participar de um projeto na inscrição. Se mandar para mais de colocar o CPF do autor ou do coautor em mais do que um projeto, vai ser inabilitado, ou seja, não vai ser lido. A gente não vai ler. E o mesmo vale, eu vou reforçar isso durante essa live o tempo todo, que cometer esses erros que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, inabilita o projeto. Ele não chega na mão de quem o avalia. Ele nem chega na segunda etapa. Então, por isso que é importante prestar muita atenção no que a gente vai falar agora, nas regras para preparar arquivo, o que você tem que colocar, porque senão o projeto não vai para a mão de quem vai avaliar, não vai para os curadores. Aí você vai pensar, eu não fui selecionado, será que meu roteiro é ruim? Não, pode ser que não. Pode ser que você simplesmente não fez um projeto no formato adequado e ele não foi lido. Então, precisa caprichar um pouquinho nessa parte da inscrição para que seu projeto passe pela mão dos curadores. Ok? Então, assim, um projeto por CPF, eu vou seguir ali a parte que fala do regulamento. A gente vai ter nosso projeto ele é bastante vinculado com as ações afirmativas, então a gente tem uma reserva de cotas para pessoas negras, que são as pessoas pretas e pardas, a gente classifica como pessoas negras. Teremos 2 vagas para pessoas negras, uma vaga reservada para indígenas, uma vaga reservada para LGBTQIAPN+, e uma vaga para mulher, ok? Isso tudo é declarado quando você faz a ficha, quando você preenche o formulário, vai ter as opções para você falar se você se enquadra numa dessas categorias aí. E a partir daí, você está concorrendo para essas vagas de cota. Tá? Primeiro você concorre na ampla concorrência e depois a gente vai verificar as cotas e os melhores das cotas vão ser selecionados. E entram nos 10 projetos selecionados. Ok? Os projetos selecionados vão receber prêmios em dinheiro. Então, para longas metragens, primeiro lugar 5.000 e mais um troféu Friaca. O segundo lugar 3.000 e o terceiro lugar 2.000. Então vejam, entre os 5 longas selecionados, 3 recebem prêmios em dinheiro. O mesmo vale para os curtas. O prêmio dos curtas é 3.000 para o primeiro lugar e mais o troféu Friaca, 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro lugar. Pode ser que surjam outros prêmios durante o desenvolvimento do festival e aí tudo isso vai ser divulgado depois. Ok? Vamos lá. Vamos falar sobre o formulário, então. O formulário de inscrição, ele pede algumas coisas sobre o roteiro, sobre o seu projeto. Então, é o título, uma coisa bem normal. O formato, se ele é longa, se ele é curta. O gênero, se é um terror, um drama, uma comédia. A gente precisa saber disso. E quem é o autor.
se ele é autoral ou se ele é uma adaptação. Se ele for uma adaptação de uma obra de uma outra pessoa e ele for selecionado entre os 10 projetos, a gente vai pedir para essa pessoa a autorização. Se ela tem autorização para estar concorrendo ou participando do laboratório com uma história que não é dela. Então, nós vamos pedir isso para os selecionados, ok? Então, nesse momento, não precisa comprovar nada. Tem que dizer se é autoral ou não. Se for uma adaptação e for selecionado, vai ter que comprovar que tem autorização para usar essa história. Beleza? Falei ali sobre as informações pessoais, né, de identificação, para a gente classificar as cotas. Coautoria também. Então, assim, quando tem coautores, o que acontece? No formulário, a gente tem uma opção lá para você dizer, tenho coautores. E a partir desse momento, você vai ter que mandar os dados dos coautores para o e-mail que estiver informando lá no formulário, tá? Que é o friaca.adm@gmail.com, mas está lá no regulamento. Você vai mandar os mesmos dados da tua inscrição sobre os coautores, ok? A gente recomenda, né, que os roteiros estejam registrados na Biblioteca Nacional. Não é uma exigência, mas a gente recomenda, todos os festivais e editais recomendam isso. Primeira coisa que você tem que ter é esse registro na Biblioteca Nacional. É muito importante, uma garantia para você, porque tudo pode acontecer. Condições de habilitação. Isso aqui que pega bastante. Antes de chegar no formulário, a gente recomenda que você prepare o seu arquivo, o arquivo que você tem que anexar, que é onde está teu roteiro. Nesse formulário, a gente precisa que você coloque 5 itens. A capa, uma apresentação, a logline, a sinopse e o roteiro. Ok? Então, não é só mandar o roteiro com a capa dele. Roteiro que vem só com a capa e não tem uma apresentação, uma logline, uma sinopse, não chega na mão dos curadores, não vai ser avaliado. A gente precisa desses itens, tá? E ali no regulamento, a gente explica o que contém cada item desse. A capa é muito, muito simples. Na capa vai ter o nome do teu roteiro, vai ter o teu pseudônimo e vai ter qual é o tratamento. Vamos no pseudônimo, que é uma coisa que acontece muito da galera errar. Pseudônimo é uma coisa que não te identifica. Você não pode pôr metade do teu nome, você não pode colocar as iniciais do seu nome, você não pode colocar nada que te identifique. Você tem que colocar um nome diferente do que você é. Na capa do teu roteiro não pode ter o seu nome, nem nada que te identifique. Estou reforçando bastante isso, porque esse é o erro muito comum. Já estão acontecendo casos esse ano e aconteceram muitos casos no ano passado também. Do pessoal colocar o nome na capa do roteiro e não pode colocar. Por quê? Porque daí isso identifica você com o seu roteiro. E quem vai fazer a avaliação não vai saber de quem que é o roteiro. O pessoal da curadoria que lê os roteiros não sabe de quem é esse roteiro. Eles avaliam o material que foi entregue. Por isso que teu pseudônimo está ali. E depois ele vai estar repetido no teu formulário de inscrição, que daí sim vai conectar com o teu nome quando for selecionado para a gente entrar em contato com você. Então, na capa do roteiro, não pode ter seu nome. Apenas um pseudônimo, alguma coisa que não te identifique. Ok? Acho que ficou claro, né, Luke, isso. A gente colocou, inclusive, um exemplo, né, Luke, de capa de projeto no nosso Linktree. Então, é só entrar no link que está na bio aqui do Friaca, e lá tem um modelo de capa que eu que criei para ficar bem claro o que é uma capa e como que a gente quer essa capa. Beleza? Aí tem uma apresentação, a apresentação do seu projeto. É um texto autoral, um texto que mostra a tua relação com esse projeto, por que você acha que ele é importante, por que essa história tem que ser contada, o que ela tem de legal para o mundo, o que você quer fazer com essa história. Então, é uma comédia, eu quero contar essa comédia porque eu acho que a gente tem que brincar um pouco com esse assunto, etc, etc. Então, assim, são várias formas de você falar e é muito legal que essa forma, essa apresentação, ela tenha algo seu. Ela tem que ser uma coisa sua.
Então a gente fala de um texto autoral, um texto não é técnico. Você pode explicar, falar sobre o seu projeto do seu jeito. É isso que a gente quer ver. Como você fala sobre o seu projeto, ok? A logline. A logline é uma... A gente até fala ali na trama principal do filme, resumida em 2 ou 3 linhas. Então, a logline é importante, é um exercício que você tem que praticar de saber contar a tua história de um jeito compacto. Ela é importante também, assim, é a primeira coisa que a gente vai ler, a tua logline, então ela tem que causar uma certa impressão. Então, cuidado com isso. Logline não pode ser uma coisa muito grande, porque senão ela se torna uma sinopse, tá? Então, assim, mas eu fiz e deu 5 linhas. Tá numa margem de erro ali, mas tenta manter umas 3 linhas que fica supimpa, tá bom? Sinopse. A sinopse longa já é um pouco maior, então a gente sugere ali que tem o tamanho máximo de uma página. Então a sinopse longa não é o argumento, é uma sinopse, e não é uma logline, que é mais curtinha. Então é uma sinopse longa, porque nessa sinopse longa você vai colocar a tua história inteira, do começo até o fim, com os personagens principais e com as principais tramas que acontecem. Você não coloca diálogo, você não coloca nada ali. Você faz uma sinopse longa contando a sua história, para a gente entender como que é a tua história antes da gente chegar no roteiro. Ok? E depois disso vem o teu roteiro. O roteiro é tradicional, você pode usar vários programas para fazer o roteiro. E desde que esteja bem formatado ali, esse não é um item, por exemplo, que se estiver muito, assim, muito mal formatado, é que vai ser desclassificado, ou vai perder pontos. Mas é importante que ele tenha uma formatação, né? Para a gente poder ler e compreender melhor como que você está escrevendo os seus roteiros. Então a gente falou aí dos 5 itens que constam lá nesse arquivo que você vai mandar para a gente. Mas eu não sei fazer isso porque o roteiro está lá num arquivo. Tem o teu roteiro num arquivo, como um PDF. Você abre um editor de texto qualquer e cria a logline, a apresentação e a sinopse. Isso aí você salva como PDF. Depois você pode pegar e usar um aplicativo desses que são públicos e gratuitos. A gente sugere ali, ó, I Love PDF, eu uso direto. É para juntar PDF. Você abre esse aplicativo, ele é muito fácil. Você move seus arquivos para dentro do I Love PDF e ele vai compactar tudo num arquivo só. Beleza? Esse arquivo único é que você vai anexar lá no teu formulário. Então é muito importante também você entender o nome que você vai pôr nesse arquivo. Você vai renomear esse arquivo e vai colocar assim. Se é um longa, você escreve longa, tracinho, o nome do teu roteiro. Se é um curta, o nome do arquivo vai ser curta, tracinho, o nome do teu roteiro. Eu coloquei lá no regulamento alguns exemplos bem fáceis. Longa, tracinho, Cidade de Deus. Curta, tracinho, Apneia. É isso. Isso é o nome do seu arquivo. Ok? Bem simples também. E tem exemplos lá no regulamento. Vou falar de novo, que eu já falei. Se no teu projeto tiver o seu nome e não o pseudônimo, ele não vai para a curadoria, ele não vai ser lido, vai ser inabilitado. Ok? Isso é um reforço que a gente sempre vai fazer. Outra coisa importante é, fiquei em dúvida ainda em relação ao regulamento. Tem um e-mail lá no regulamento, é só mandar, alguém responde rapidinho, a gente não demora muito para responder e explica tudo. Então, se tem dúvida, não vacile, pergunte, porque a gente está aí para responder mesmo. Até no Instagram, o Luke que administra o Instagram está ali, quando ele não sabe alguma coisa, ele pergunta para mim e a gente está respondendo tudo bem rapidinho. Então, não vacilem, não percam a oportunidade de participar do festival porque ficaram em dúvida, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os selecionados vão ser divulgados no site, vão ser divulgados no Instagram. Uma coisa importante de ressaltar é, se você não é de Curitiba, o festival acontece em Curitiba e a gente faz questão que os roteiristas estejam aqui presencialmente. Por quê? Porque um dos objetivos do festival é promover essa troca, esse encontro dos roteiristas com os outros roteiristas, com as produtoras. Então é muito importante que os roteiristas estejam aqui presencialmente, tá? Então, assim, sim, é presencial,
vão ter atividades presenciais com os roteiristas selecionados e no final temos também a sessão de pitching, que é quando os roteiristas apresentam os seus projetos para uma banca de jurados e para todas as produtoras que forem convidadas, profissionais da área, as distribuidoras, etc. Então é uma oportunidade muito legal de mostrar o projeto. Por isso é importante que vocês estejam presentes aqui no festival, durante o festival. Parabarapam. Eu acho que eu passei por todas as coisas do regulamento, as coisas principais, pelo menos, que são as mais importantes. Eu vou falar só um pouquinho sobre os erros que acontecem muito comumente. Vou falar de novo, pode parecer chato, mas é isso mesmo. Então, assim, os erros históricos são colocar o nome na capa do projeto. Não pode colocar o nome, não pode colocar seu nome social, tem que ser um pseudônimo, que a gente não identifique você. Outra coisa que o pessoal está errando não está mandando a sinopse, não está mandando a apresentação, não vai ser habilitado. Não vai, seu roteiro não vai ser lido. Não adianta mandar só o roteiro do jeito que você saiu do software lá. Tem que ter aqueles textos que a gente pede no regulamento. Outra coisa, acho que é isso. Só vale lembrar também, quando for mandar o nome dos coautores lá por e-mail, do Free Academy, tem que falar de que projeto que é, tá? Então, do projeto tal, tem esses coautores aqui. E aí a gente vai vincular tudo nos nossos formulários lá de inscrição. Acho que é isso. Ah, tem uma coisa também importante. Assim, para quem já mandou o roteiro, já mandou o projeto, fala, putz, eu mandei e agora eu entendi o que você falou e tá errado, eu mandei errado. Pega esse mesmo projeto, corrige o que está errado e manda de novo com o teu CPF, porque o sistema não vai bloquear que você mande de novo. E o que a gente vai fazer vai considerar o teu último envio. Mas assim, se você mandar 3 vezes, vai ficar só o último. Não adianta você falar, pega o segundo. Nós não vamos pegar o segundo, nós vamos pegar o último. Então, prepara tudo antes, não deixe para a última hora, não se apavorem. Mandem bonitinho que vai dar tudo certo. Luke, eu acho que o principal eu falei. O que você acha? Acho que sim. Inclusive, você estava falando, teve uma dúvida que surgiu aqui, que mandaram pra gente no Insta, que é uma dúvida interessante. Você falou do CPF, que é uma inscrição por CPF, mas é uma inscrição por categoria? Não, é uma inscrição geral no festival. Então, a Então, é uma última por inscrição CPF. que a pessoa, tipo, a pessoa mandou um curta e um longa. Se ela mandou o curta por último, vai valer o curta. Vai valer o curta. Só pode mandar um Beleza, projeto pro laboratório. Não pode mandar mais do que um projeto. Tem que escolher qual projeto você quer que concorra. Tá ok? beleza. Uma outra pergunta que a gente recebeu é se há chances de abrir o concurso para o resto do Brasil. Existe possibilidade sim. A gente está estudando isso. O problema, como o problema de muitos, muitos outros de nós, é verba. Para a gente abrir para o Brasil, a gente vai receber muito mais inscrições. Então, a gente vai ter que contratar muito mais curadores, muito mais pessoas para avaliar. Então, a gente está estudando isso ainda, mas, assim, depende muito do que a gente conseguir de recursos de agora em diante. Então, assim, a gente está buscando apoios de empresas, apoios financeiros para poder fazer isso, para poder ampliar o festival, mas aí depende muito disso ainda, desses apoios para a gente conseguir fazer e fazer de uma forma que fique bacana, né? Então a gente está, por enquanto, do tamanho que a gente consegue administrar, mas a gente tem a intenção de abrir ainda assim. Se a gente abrir, a gente vai divulgar, vai ser amplamente divulgado e vamos ver como é que a gente faz com o prazo de inscrição, mas por enquanto é só uma possibilidade, ok? Beleza. A gente acabou de receber mais uma pergunta aqui do Luiz. É o seguinte: o coautor deve ser enviado os dados via e-mail e a identificação do projeto que ele está? Essa foi a pergunta. É exatamente isso. Então, assim, você vai mandar um e-mail com aqueles dados do coautor. Todos os dados que você preencheu do autor, você vai preencher do coautor e coloca lá o nome do projeto. Porque daí a gente sabe que eles são coautores daquele projeto. Beleza? Ficou Beleza. claro isso?
Acho que sim, né? Uhum. A Tati perguntou se pode enviar documentário. Ô, Tati, infelizmente a gente não está fazendo ainda para documentário, mas isso aí é mais um passo para frente, para a gente abrir mais o Friaca, para a gente conseguir abraçar mais coisas. Mas com certeza está na nossa mira. Mas é bom, assim, vamos ter durante o festival atividades voltadas para o documentário. Então, provavelmente vai ser um painel ou uma palestra que vai falar sobre o roteiro de documentário, tá? Então, assim, para o concurso, para o laboratório, ainda não vamos prever nada de documentário, mas teremos atividades durante o festival voltadas para documentário. As outras perguntas que a gente recebeu foi sobre o modelo de capa, que como o Eduardo falou no começo, está no nosso Linktree. Então é só acessar o link da bio aqui do Instagram. Se você estiver vendo isso pelo YouTube na live gravada, entra no nosso Insta, @friaca.festival e acessa o nosso Linktree. E ali tá bonitinho, assim, exatamente o que tem que ter. E também a gente tinha recebido agora há pouco se poderia usar o pseudônimo, se precisa ser mesmo o pseudônimo. A gente já falou várias vezes, mas precisa ser o pseudônimo sempre, gente. Não pode identificar o autor. Não, no arquivo que vocês vão enviar, não pode identificar o autor. A Nem nome gente social, nem artístico. é nada, 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 nada. É nem o apelido de casa, nem o apelido entre os amigos, tem que ser um nome que ninguém saiba que é você. A gente insiste muito nisso porque, galera, o ano passado aconteceu um monte e daí é inabilitado, não vai para leitura. E esse ano, alguns que chegaram já chegaram errados, já chegaram com o nome do autor no lugar do pseudônimo. Então, não vão ser habilitados. Uhum. Mais uma pergunta. A inscrição é somente para residentes de Curitiba? Não, o festival é para o Paraná. Então, é qualquer residente no Paraná. E depois da inscrição, se esse roteiro for selecionado, a gente vai pedir o comprovante de residência, tá? Mas é uma coisa bem fácil de comprovar. Então, esse ano está aberto para o Paraná. E aquilo que a gente falou agora há pouco. Com possibilidade de abrir para o Brasil? Sim, temos essa possibilidade, mas por enquanto, não. Por enquanto, Estado do Paraná. Beleza. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveitem. Mas também, se lembrar de alguma coisa depois, não esqueçam do e-mail. Eu até coloquei aqui no chat, que é o friaca.festival@gmail.com, mas também tá no regulamento. Pode falar aqui com a gente também na DM que a gente responde. Sim. Tem alguma pergunta que veio do Instagram? Já respondemos tudo? Eu já respondi tudo que tinha vindo. Tá. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Galera, tiver mais dúvidas, perguntem aí, pode escrever aí no chat que a gente está aqui para isso, para que ninguém tenha dúvidas, para que ninguém seja inabilitado, porque a gente se preocupa muito com isso. É até triste, assim, a gente vê que a pessoa mandou o projeto, mas mandou com um erro lá que não tem como a gente passar para curadoria, porque temos um regulamento, temos que cumprir esse regulamento. E é legal que a galera aprenda que todos os editais, todos os festivais têm regulamento, têm regras a ser seguidas, ok? O Luiz perguntou se o roteiro pode ter dois gêneros, como, por exemplo, comédia e terror. Ô Luiz, a gente sabe que esse negócio de gênero é bastante polêmico, né? Então, assim, eu deixei até um campo aberto no formulário para você colocar o gênero, como você entende o gênero. Para a gente não seguir nenhum padrão, nós não vamos seguir nenhuma regra oficial. Então, você define qual que é o gênero do teu projeto. Não precisa se preocupar com isso, porque a gente sabe que gênero é uma coisa que está bastante, assim, uma mistura de tudo também pode. Tranquilo. Eu acho que o único gênero que não aceita é documentário mesmo, né? Só documentário, documentário. Então, é ficção, pode ser live action, pode ser para animação. E só documentário a gente não está aceitando nesse ano. Beleza. Temos intenções de ampliar, temos, mas acho que vai ficar para o próximo ano só. Esse ano não deu. Que
Versões, título, formato. Estou vendo aqui no regulamento se faltou falar alguma coisa que seja importante para não inabilitar. A minha preocupação é que a galera está sendo inabilitada e não vai saber disso. Ah, galera, então assim, quando você faz quando você preenche o formulário, você deve estar recebendo um e-mail. Se não estiver recebendo um e-mail com todas as informações que você colocou, você avisa a gente. Porque quando você faz a inscrição e você coloca o teu e-mail lá, no teu e-mail vão todos os dados que você preencheu. E aí você pode entrar lá e conferir se o que você preencheu está de acordo com o regulamento. Você pode entrar lá no teu e-mail e ver, putz, coloquei errado aqui tal coisa. Faz outra inscrição lá, porque senão essa vai ser inabilitada. Beleza? Então no e-mail devem estar indo todas as informações que foram colocadas no formulário. Não esqueçam de checar isso. E caso tenham problemas com isso, também é só mandar para a gente, falar, ó, não recebi e-mail, tive problemas, então a gente vai resolver tudo. Queremos que vocês participem, então a gente está disposto a ajudar. Temos o Luke ali no Instagram para tirar dúvidas, temos o e-mail do Friaca, o regulamento está bem claro. Lá no site também tem, no final do site, tem perguntas e respostas, que são as perguntas mais comuns que aparecem quando o pessoal tem dúvidas sobre o regulamento. A gente colocou no final do site perguntas e respostas, são as perguntas mais comuns. Então, é só entrar lá, que tem algumas coisas básicas lá. Beleza? Beleza. Acho que passamos por tudo, né, Luke? Vamos ver se alguém mais quer perguntar alguma coisa, galera? Estamos atentos, esperando as inscrições de vocês. Mandem seus projetos. O evento vai ser muito bacana, vai ter muita coisa legal no evento. A gente sempre traz coisas diferentes, então tivemos algumas coisas no ano passado, esse ano a gente já não repete, a gente faz outras atividades. Fiquem de olho na programação também, porque a gente vai ter oficinas e possivelmente as oficinas vão precisar de inscrição prévia, que daí vão ser feitas através do nosso Linktree. Então, fiquem atentos ao nosso site, que lá tem as notícias, e no Instagram a gente também divulga tudo que estiver acontecendo. Sim, no Facebook também, quem preferir, enfim. Também. Tá replicando no Facebook, né? Sim. Tá, Fiquem beleza. atentos porque a gente vai publicando aos poucos e vai anunciando aos poucos. Fiquem atentos aos prazos também para se inscrever. 30 de junho, 18 horas, galera, não esqueçam. Sim. Prazo final. Prazo final. Tá bom? Acho Então, que é para quem isso. estiver vendo né, vai pro YouTube agora, essa live vai ficar gravada lá no YouTube, então, quiserem voltar a ver o vídeo depois, podem voltar, que tem um monte de explicações ali. Quem chegou agora, eu li todas as regras do regulamento, explicamos o que deu, e se tiverem dúvidas ainda, por favor, mandem pra gente. Mandem pra gente. É isso. Se inscrevam no Friaca. Se inscrevam. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Até Valeu. mais. Até mais.